Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um programa Conexão Madureira. Esse programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, pastoreada pelo homem de Deus, o pastor José de Souza Vieira. Tem a coordenação dos irmãos Emanuel e a irmã Eline, e a direção de imagem do nosso diácono Natanael. E a minha pessoa está hoje na apresentação mono, apenas eu, tá certo? Transmitir uma mensagem para os irmãos nesse programa de hoje, prévia de eleições. Sou o pastor Jean de Oliveira, pastor auxiliar e diretor de ensino nessa igreja. Lembrando a você que esse programa tem um apoio da Boutique Chique, lojas de roupa, roupa para todo tipo de pessoa, para pessoas magras, para pessoa gorda, para pessoa alta, para pessoa baixa, para jovens, para adolescentes, para senhoras. Fica aqui na rua Capitão José da Penha, é a loja dos nossos coordenadores, tá certo? Também temos a nossa missionária e psicóloga Anabel, ela atende na clínica Vicente Abreu. Então faça contato com a nossa irmã Anabel, agende aí a sua consulta, seu tratamento com a nossa psicóloga. E a irmã Espaço Priscila ou Patrícia? Priscila, né? Priscila, né? Priscila trabalha com estética, certo? Facial, massagem em mulheres aí. Procura a nossa irmã, ajude aqueles que nos apoiam para que eles continuem aqui animados com o programa Conexão Madureira. E como eu está no nosso cartaz, foi divulgado aí nosso cartaz, nós iremos falar sobre a vida cristã medíocre. Sim, tem muita gente que vive um cristianismo nominal, tem um nome de cristão, mas não vive de fato e de verdade a intensidade da vida cristã. E nós iremos falar um pouquinho sobre isso, para que possamos fazer um autoexame na nossa vida, para ver se tem alguma característica dessa vida cristã medíocre em nós, para que a gente possa se corrigir, principalmente nessa reta final, onde os sinais revelam cada vez mais que Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. Nós precisamos cada vez mais viver um cristianismo autêntico e verdadeiro. Para essa palavra de hoje, eu queria deixar para vocês Efésios capítulo 5. É um texto bastante interessante, eu gosto muito de pegar apenas um texto e explorar aquele texto. Vamos de início ler apenas um versículo. Nele tem as diversas características de alguém que vive uma vida cristã medíocre, em vários versículos aqui. Mas eu vou ler o primeiro, que diz assim, versículo 14. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então preste atenção que o apóstolo Paulo está dizendo que existem cristãos que estão vivendo uma vida dormente de forma espiritual. Aqui nós começamos a mediocridade. Li em Efésios capítulo 5, verso 14. A epístola aos Efésios é uma epístola peculiar, tem muita coisa importante, é digna de ser estudada, certo? Ela foi escrita para uma igreja que pode ser a mais ou uma das igrejas mais espirituais que nós temos no Novo Testamento. Por que uma das mais espirituais? Porque Efésios capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então o apóstolo Paulo olha para aquela igreja e diz que ele inclui-se naquela igreja, é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Então podemos entender que essa igreja era uma das mais espirituais nessa época do Novo Testamento. Mas mesmo assim, sendo uma igreja muito espiritual, o apóstolo Paulo traz essa mensagem de despertamento a essa igreja para que, mesmo que estavam ali já entrando pela mediocridade cristã, pudessem despertar e viver uma vida cristã mais intensa. Mas vamos por parte para você entender. Estamos falando sobre a vida cristã medíocre. Você vive uma vida cristã medíocre? Vamos por partes. Primeiro, o que é mediocridade? Vamos definir a expressão mediocridade. Medíocre é a pessoa que pratica a mediocridade, certo? Então, medíocre é uma pessoa que é destituída de expressão ou de originalidade. Então, uma pessoa medíocre não é uma pessoa original. Uma pessoa que não é boa, ela está abaixo da média, é inexpressiva, é improdutiva. Então, uma pessoa medíocre, ela não produz, ela não tem expressão, ela não está vivendo a média daquele grupo que ela representa, nesse caso o cristianismo, certo? Então, isso é uma pessoa medíocre. E o que é mediocridade? Mediocridade é a prática da pessoa medíocre. Mediocridade é o estado ou condição de medíocre, pessoa ou grupo de pessoas de pouco valor. Ou seja, a mediocridade é alguém que está praticando ações que não demonstram seu verdadeiro valor. Então, aqui nós sintonizamos logo a primeira expressão, a pessoa que é medíocre e a pessoa que pratica a mediocridade. Mediocridade é quando a pessoa não dá o real valor ao grupo que ela pertence e aquilo que ela é chamada. No nosso caso, nós chamamos de cristãos, imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo.
E medíocre é alguém que pratica mediocridade, logo, essa pessoa é uma pessoa improdutiva, é uma pessoa inexpressiva, não tem expressão cristã na vida dela, não tem aquela chama cristã, ela não é uma pessoa cristã contagiante, certo? Então, vamos por parte. Então, você já viu a definição do que é uma pessoa medíocre e o que é mediocridade, mas tem uma expressão aqui do escritor britânico Isaac de Israel. Ele, em 1834, ele disse o seguinte: é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade quando o ótimo está ao nosso alcance. Olha que coisa interessante. Então tem pessoas que não valorizam a sua vida cristã, não valorizam a sua expressão cristã, não vive o cristianismo na prática, e essa pessoa, esse autor aqui diz que ela tem um gosto pervertido, por quê? Porque ela sabe que o melhor está na frente dela, ela pode ter uma comunhão mais profunda com Deus, ela pode viver a palavra de Deus mais na prática, ela pode praticar mais a palavra de Deus, mas ela resolve viver uma vida medíocre. Então, Isaac de Israel disse em 1834 que isso é um gosto pervertido, se satisfazer apenas com a vida medíocre. Mas, para não ficar muito exaustivo, eu vou dizer a passagem e vou simplesmente resumir a passagem de algumas características de alguém que vive uma vida cristã medíocre. Por exemplo, Efésios, está tudo nesse capítulo 5. O 14 é o versículo-chave, que mostra que tinha muita gente dormindo a morte espiritual e precisava se despertar para que Cristo se revelasse àquela pessoa. Então vamos lá. Primeira característica, aqui em Efésios, pode ter muito mais em outros livros, mas escolhi apenas o livro de Efésios, capítulo de número 5. Primeira característica de alguém que vive uma vida cristã medíocre, está no versículo 1 do capítulo 5. Essa pessoa não imita a Deus. Presta atenção, o apóstolo Paulo nos chama a imitar a Deus como filhos amados. Imitar a Deus no amor, imitar a Deus na justiça, imitar a Deus na benignidade, imitar a Deus. Então, um cristão que não busca imitar ao Deus a quem ela serve, onde é que eu vejo as características, a forma que Deus agia? Veja em Jesus Cristo. Tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E lá é a bibliografia de Cristo, escrita por 4 cristãos diferentes, para pessoas diferentes, e ali tem tudo a respeito da vida de Jesus que nós precisamos saber. Então, a partir de Jesus Cristo, nós começamos a ver o caráter de Deus, as coisas que Deus pratica, e nós temos que imitar Deus. Então, um cristão que não imita Deus, capítulo 5, verso 1 de Efésios, é a primeira marca de alguém que vive uma vida cristã medíocre. No versículo 2 do mesmo capítulo 5, ela não anda em amor. Andar em amor significa praticar o amor. E praticar o amor vai muito mais além do que um casal de jovens apaixonados dizendo eu te amo. Praticar o amor tem a ver com ágape divino. Eu preciso amar a Deus de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento e de toda a minha alma, e eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Não somente isso, Jesus ensinou no Sermão do Monte que eu tenho que amar quem me persegue, eu tenho que abençoar quem me amaldiçoa, eu tenho que fazer essas coisas por quem não merece. Isso é andar em amor. Andar em amor é praticar o amor que a Bíblia ensina. Então, quem não anda, quem não pratica esse amor, logo está vivendo uma vida cristã medíocre. Por quê? Porque é o seguinte, uma pessoa ali que eu nem conheço, que não merece o meu amor, como é que eu vou evangelizá-la para tentar levar a alma dela a Cristo para que essa pessoa seja salva? Então, só vou fazer isso se eu tiver amor às pessoas que estão distantes de Deus. Então, quem não pratica o amor é a segunda característica da vida cristã medíocre. Versículo de número 3. Alguém que pratica a fornicação. Fornicação aqui, ela tem 2 sentidos. A fornicação carnal e a fornicação espiritual. A fornicação carnal tem a ver com os pecados na área sexual. Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento. E a fornicação espiritual tem a ver em trocar Deus por outros ídolos, trocar Deus pela idolatria, trocar Deus por outros deuses. Versículo de número 3, ainda no Efésios capítulo 5, é a 4ª marca da pessoa que vive uma vida cristã medíocre. Essa pessoa vive uma vida de impureza, pensamentos impuros, pensamentos maquiavélicos. É uma pessoa que está no cristianismo, mas a sua vida é tão medíocre que os seus pensamentos são voltados a coisas impuras. Ainda no versículo 3, essa pessoa medíocre, espiritualmente falando, no seu cristianismo, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa apegada demais aos bens materiais, é uma pessoa que supervaloriza os ganhos materiais. São pessoas que estão esperando em Cristo somente nessa vida. Capítulo 5, verso 4, temos mais uma característica
de alguém que vive uma vida cristã medíocre. Essa pessoa vive com torpeza. O que é viver com torpeza? É uma vida repulsiva. Ela pratica coisas que as pessoas sentem náusea, sentem nojo. Está participando de alguma igreja cristã, mas as suas práticas no trabalho, ou na escola, ou na universidade, ou até dentro de casa, entre a vizinhança, são coisas repulsivas. Versículo de número 4, ainda fala que uma pessoa que vive uma vida cristã medíocre é uma pessoa que vive com parvoíces. Parvoíces está aqui no texto que eu li, que é o texto mais antigo da tradução para o português, do protestantismo, que é a Bíblia corrigida, certo? Mas a parvoíce é a mesma coisa que uma vida tola, uma vida imbecil. Essa pessoa se perde com coisas imbecis, com coisas tolas, que não somam, que não abençoam, que não projetam o cristianismo nessa pessoa para que outros vejam nela o desejo de servir a Deus, certo? Outra marca de uma pessoa que vive uma vida cristã medíocre está ainda no versículo 4. Ela vive com chocarrices. O que é chocarrice? É desrespeito. É uma pessoa que vive com zombaria, vive fazendo piada dos outros, vive zombando dos outros, vive desrespeitando os outros. Quando eu digo os outros, não é somente na igreja que ela pertence, não. É em qualquer área que ela anda. Um cristão verdadeiro que não vive uma vida cristã medíocre, ela respeita as figuras de autoridade. Se ela estuda no estudo secundário, no estudo primário, ela respeita as figuras de autoridade ali, que é o professor, que é o diretor, que é a coordenadora, que é a merendeira, que é ali também o porteiro. São figuras de autoridade. Em casa, respeita pai, respeita a mãe. Na igreja, respeita pastor, respeita os obreiros, respeita o seu coordenador, a pessoa que rege o seu departamento, os porteiros. São pessoas que vivem uma vida de respeito. Mas é uma pessoa que não respeita ninguém. E a sombra das pessoas é uma pessoa que vive uma vida de chocarrice. É outra marca de alguém que vive a vida cristã medíocre. Capítulo 5, ainda no verso 4, diz que outra marca de alguém que vive uma vida cristã medíocre é ela não ser grata, uma vida sem gratidão. O cristão de verdade é grato a Deus por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz, mas é grato também às pessoas que têm o abençoado, que lhe respeitam, que estão lado a lado com ele. Mas uma pessoa que vive uma vida cristã medíocre, ela não é grato a ninguém, muito menos a Deus. Outra marca de alguém que vive a vida cristã medíocre está no versículo 6 e 7, ainda do capítulo 5. Essas pessoas vivem na companhia dos filhos da desobediência. Presta atenção. Uma coisa é eu estar perto, eu estar no meio de pessoas que vivem uma vida de desobediência a Deus, com a intenção de ministrar-lhes o evangelho, para que essas pessoas se convertam. Outras coisas é eu estar no meio dessas pessoas, participando das mesmas coisas, sendo absorvida por eles. Então, quem vive uma vida cristã medíocre, vive em constante companhia dos filhos da desobediência. Versículo 11 do capítulo 5. Essas pessoas que vivem a vida cristã medíocre, não somente vivem na vida, no meio das pessoas que vivem a vida de desobediência a Deus, mas também ele não condena as obras das trevas. Ele já está absolvido por aquele grupo e não condena. A presença de um cristão no meio de pessoas que desobedecem a Deus já deveria ser um ato de que ali tem uma pessoa santa, uma pessoa diferente, uma pessoa separada, e a presença, o palavreado daquele cristão já deveria condenar as obras infrutíferas dessas pessoas que não servem a Deus. Então, um cristão medíocre, ele não condena as obras das trevas, antes ele é absolvido por elas e começa a praticar. Versículo do número 15, ainda do capítulo 5 de Efésios, ele não anda nem se comporta como uma pessoa sábia. Um cristão medíocre, ele não tem sabedoria, ele não pratica a sabedoria. Já dizia o sábio Salomão, temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então é necessário que um cristão verdadeiro, ele tenha sabedoria no seu falar, sabedoria no seu olhar, sabedoria no seu ouvir, sabedoria em toda a sua maneira de viver. Um cristão medíocre, ele não vive uma vida sábia, certo? Outra marca de uma pessoa que vive uma vida cristã medíocre, ele não entende nem vive a vontade de Deus. Ele não consegue compreender o que Deus tem para ele. Ele não consegue compreender o chamado de Deus para ele. Se ele não consegue compreender, como é que ele vai viver? Certo? Então ele está tão desligado de Deus que ele não tem essa comunhão íntima a ponto de Deus se revelar para ele, mostrando o propósito que Deus tem para ele, o chamado que Deus tem para ele. Então uma pessoa que vive uma vida cristã medíocre, essa pessoa não entende nem vive a vontade de Deus. Outra coisa, versículo 18 do capítulo 5, essa pessoa vive vazia do Espírito Santo. Nesse versículo 18, o apóstolo diz, enchei-vos do Espírito. Uma pessoa que vive uma vida cristã medíocre, ela vive seca da presença, da direção e da iluminação do doce Espírito Santo. Então, aqui são marcas de uma pessoa que vive uma vida cristã medíocre. Ah, pastor, já é muita coisa. Calma aí, vai ficar gravado o vídeo.
Depois você vai olhando devagarzinho com os textos que eu citei aqui, leia o texto e leia o resumo que eu fiz do texto, que traz a característica de alguém que vive uma vida cristã medíocre. Respirar, beber água, continua já. Muito bem, é o programa Conexão Madureira. Essa palavra, essa mensagem é doutrinária, é cristã. Ela precisa chegar a mais algumas pessoas. Então, além de você dar like nesse vídeo nosso, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com um amigo, compartilhe no grupo do departamento que você pertence na sua igreja, compartilhe no grupo da sua igreja, que ela é muito importante, porque Deus quer, nessa reta final da igreja aqui na Terra, contar com cristãos genuínos e verdadeiros que exalem a sua presença. Chega de cristãos nominais, chega de cristãos medíocres. Por que eu não posso viver uma vida cristã medíocre? Porque, veja bem, eu acho que é a melhor definição que eu tive de missão, da missão da igreja, da missão cristã. C.S. Lewis escreveu em 1952, naquele livro Cristianismo Puro e Simples. Olha o que ele escreveu. Por que Deus ainda me permite aqui nesse mundo, né? Por que Deus não me tirou? Ele me quer como cristão aqui nesse mundo. C.S. Lewis diz porque é o seguinte, porque o território ocupado pelo inimigo é esse mundo. O cristianismo é a história de como o rei da justiça desembarcou disfarçado e está chamando-nos para tomar uma parte numa grande campanha de sabotagem. Então, por que eu estou vivendo o cristianismo aqui na Terra? Por que eu não posso ver o cristianismo medíocre? É porque esse mundo tomado pelo inimigo, a obra cristã aqui na Terra, é um trabalho de sabotagem nesse território inimigo. E o Rei Jesus conta com cristãos verdadeiros que espelhem a sua presença para sabotar as artimanhas, as armas, as fortalezas desse inimigo. Então, nosso chamado é lindo, nosso chamado é belo, para vivermos um cristianismo rico, acima da mediocridade, tá certo? Então, vamos lá. Por que ainda estamos nesse mundo? Por que Deus não nos tirou? Porque Deus quer que a gente viva uma vida cristã autêntica. Capítulo 15, verso 16 de João diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então preste atenção. Você ainda é cristão, você ainda está respirando, você ainda frequenta uma igreja, é porque Deus quer que você seja produtivo. Lembra do conceito de uma pessoa medíocre? Uma pessoa medíocre é uma pessoa improdutiva. Já o cristão verdadeiro, genuíno, que vive acima da mediocridade, ele é um cristão que dá fruto e que vive esse texto. Ele sabe que Deus chamou ele para alguma coisa, que Deus deu um nome a ele para alguma coisa. Logo, esse cristão vai procurar viver uma vida cristã acima da mediocridade. Beleza? Vamos lá. Então, o que é que eu posso fazer para viver acima da mediocridade? Não praticar atos de mediocridade e viver uma vida cristã abaixo da média. Eu preciso pelo menos dar 3 passos. Pega papel e caneta aí, 3 passos simples. 3 passos para mim viver uma vida cristã na média ou acima da média e não uma vida cristã medíocre. Eu preciso ter visão, eu preciso ter determinação e eu preciso ter prioridade. Esse é o tripé que faz com que o cristão viva uma vida cristã autêntica. O que eu priorizo? Qual é a minha visão? E qual é a minha determinação para mim fazer minha visão chegar lá e para que eu viva a prioridade que Deus quer. Então, preciso desses 3 passos. Visão. Para mim cumprir a visão, eu preciso ser determinado. Eu sendo determinado, eu vou para o 3º passo, que é eu priorizar as coisas mais importantes. Me lembro, nunca esqueci dessa frase do pastor Sérgio Lira, aquele cadeirante que esteve aqui num evento conosco. Ele disse: nunca diga não tenho tempo, não tenho prioridade. Então, quais são as prioridades da sua vida? Então vamos lá, começando com visão. Explicar aqui o que é visão na vida cristã não medíocre. Visão é um retrato mental e claro quanto ao futuro. Sou cristão hoje, pertenço à igreja. E o que é que eu penso para o futuro da minha igreja? O que é que eu penso para o futuro da minha família dentro desse cristianismo? Visão. Eu preciso ter visão. O que é que eu penso da minha cidade, do bairro que eu moro, referente à vida cristã? Como é que eu posso levar o cristianismo para essa pessoa? Então, visão é um retrato mental e claro do futuro. Por isso que Hebreus capítulo 11, verso 1, quando fala de fé, ele diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Logo, quem tem visão, tem fé. Porque a visão é um retrato mental daquilo que eu espero para o futuro, certo? Visão ainda é a capacidade
de enxergar o que a maioria não vê. Enquanto as pessoas não conseguem ver o óbvio, ver o importante, alguém que tem visão, vê. Por exemplo, nós temos lá no Antigo Testamento os 12 espias, que Moisés manda espiar a Terra Prometida. Quando chega lá, os 10 só vê dificuldade, muralhas fortificadas, homens gigantes, homens de guerra, enquanto que Josué e Caleb já via mais. Já via a bênção de Deus dando a Terra Prometida a eles e dando a vitória a eles. Então, visão é enxergar, é a capacidade de enxergar o que a maioria não vê. Então, um cristão que não vive uma vida cristã medíocre, que vive acima da mediocridade, ele consegue enxergar o que a maioria não vê. Terceiro, visão é saber o seu propósito de viver. O propósito de viver, nosso aqui, é glorificar a Cristo em toda a nossa maneira de viver. Então, quem tem essa visão, quem tem visão, ele sabe que o seu propósito aqui é glorificar ao Senhor Jesus em todas as formas da sua vida. Seja como pai, seja como esposa, seja como filho, seja como filha, seja como aluno na universidade, aluno numa escola secundária, seja como membro de uma igreja, onde essa pessoa estiver, ela vive de forma que a sua visão é glorificar a Deus. Quarto, visão é saber para onde vai e por que vai. Você tem essa visão? Você sabe para onde você vai? Você tem certeza que você vai passar a vida eterna com Cristo e não será condenado? Isso é visão. Certo? A visão, ela vem da fé. E por que você vai para essa eternidade com Deus? Por que você vai? Você sabe? Plano de salvação? Jesus morreu por você? Isso é visão. O cristão de fato, de verdade, que vive acima da mediocridade, ele nunca perde essa visão. Ele tem fé, ele tem essa visão que ele vai para a eternidade com Deus, seja vivo ainda no arrebatamento, ou seja por meio da morte, vai para o paraíso, depois do arrebatamento, seu corpo ressuscita e ele é arrebatado para o céu. Mas o cristão de visão, ele sabe para onde vai e por que vai. Porque um dia Jesus morreu por ele, ressuscitou e enviou cristãos genuínos que viviam acima da mediocridade, que foram capazes de selar o seu testemunho com a própria morte para que esse evangelho chegasse até a sua vida. Ele sabe para onde vai e por que vai. Quinto, visão é um sonho gerado por Deus no coração. Sonhos espirituais, sonhos missionários gerados por Deus no coração, só é gerado por cristãos que vivem acima da mediocridade, que têm comunhão verdadeira com Deus. Aí Deus começa a gerar esses sonhos em nosso coração. Então o primeiro passo é visão, e essas coisas que eu estou falando aqui é visão, certo? Agora, muito bem, o senhor explicou o que é visão, pastor Jean, mas como é que eu faço para ter visão? Para ter visão? É simples, a receita é simples. Lamentavelmente, as pessoas são assim, né? O médico passa, eu me lembro daquele doutor Eribaldo, o nome dele, que é da farmácia ali. Aí, uma vez eu estava lá comprando um remédio, chegou uma senhora lá braba, né? Reclamando que o menino dela tinha tomado o vidro de xarope todinho, mas a tosse não passou. Aí ele disse, eu mandei você dar 10 ml a ele, você deu 10 ml? Dei. Deu mesmo, dei. Mostra aqui no copinho que você colocou. Ela marcou no meio. O meio é 5 ml. Aí o doutor disse, você dava uma caixa de remédio e ele não ia melhorar, porque a receita é 10 ml. Então a receita às vezes é tão simples, mas as pessoas não praticam a receita e elas não conseguem avançar. Então para mim ter visão, a receita é simples. Para mim ter visão, eu preciso ter uma vida de oração. Uma vida de oração, eu começo a ter visão e eu não perco o foco. Numa vida de oração, eu tenho essa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus vai fazer com que Deus gere sonhos no meu coração. Vai fazer com que eu valorize a salvação que Cristo me deu. Vai fazer com que eu valorize a eternidade. Sei para onde vou e sei por que vou. Aí eu começo a ter visão. Eu começo a ter um retrato mental daquilo que vem para a minha vida. Então não tem outro caminho. Quer ter visão? Que é o primeiro passo para não viver uma vida cristã medíocre, você precisa ter uma vida de oração genuína e verdadeira. Tem que ter um cantinho de oração, um momento de oração, você e Deus. Billy Graham já disse assim, pastor Billy Graham, o homem é mais poderoso quando está em oração do que quando está atrás das armas mais poderosas. Então, olha que coisa interessante. Um homem é mais poderoso quando ele tem uma vida de oração do que quando ele está armado com armas humanas até os dentes, disse o grande pastor Billy Graham. Bom, comentamos sobre visão para não vivermos uma vida cristã medíocre. O segundo passo é determinação. Determinação. Repito, dê like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo,
Mande para os seus parentes, porque aqui nós estamos falando de vida cristã autêntica, que agrada a Deus, e não vida cristã medíocre, que despreza o cristianismo e que blasfema do nome do Senhor e que escandaliza o Evangelho. Então vamos lá, falamos do primeiro passo para você não viver uma vida cristã medíocre, que é a visão, e agora vamos falar do segundo passo, que é a determinação. Logo, se eu tenho visão, para mim ter visão, eu preciso de uma vida de oração. Logo, quando eu começar a ter os sons de Deus, o retrato mental do futuro, quando eu começar a valorizar as coisas divinas, eu preciso de determinação para viver essas coisas, para viver a visão. Eu preciso de determinação. E o que é determinação? É eu concluir o que eu comecei. Muita gente começa e não conclui. Você teve um sonho de Deus, gerado do seu coração por meio da visão, para fazer algo para o Senhor na sua escola, para fazer algo para o Senhor na sua família, para fazer algo para o Senhor na sua igreja. Aí você começa, só que você não continua e não conclui. Então, determinação é começar e concluir aquilo que você começou. Segundo, determinação é não dar desculpa para aquilo que não se pode justificar. Ai, não vai dar certo, eu não vou conseguir, é difícil demais, essa visão está muito além do meu alcance. São desculpas. São desculpas. Então, quem é determinado não dá desculpa para coisas que não precisam de ser justificadas e que não podem ser justificadas. 3. Uma pessoa determinada é uma pessoa que tem foco. Ou seja, a visão, ela alimenta a determinação, e a determinação é a força para praticar a visão. Então, quem é determinado é uma pessoa que tem foco. E o foco é o combustível que mantém essa pessoa motivada a praticar a sua visão. Você está entendendo? Você tem a visão de algo para o seu futuro, e você quer alcançar aquela visão. Então, essa visão vai manter você no foco. Aí você já está determinado, certo? E esse foco é o combustível para manter você motivado a conquistar aquela visão gerada por Deus em sua alma e em seu coração. Isso é determinação. Uma pessoa determinada, ela não dá desculpa das adversidades. Uma pessoa determinada transforma as adversidades em escada do sucesso espiritual e material da sua vida. As barreiras, as dificuldades que vêm, não são motivos para desmotivar e desanimar a pessoa que é determinada. Pelo contrário, é aí onde ela se supera e transforma essas lutas, essas dificuldades, esses ventos contrários em escadas para que o seu projeto de visão para viver acima da mediocridade na vida cristã, essa coisa seja colocada em prática. Mais uma coisa que nós vemos aqui que é determinação. Determinação é manter o otimismo apesar dos acidentes de percurso. Sim, uma pessoa que tem visão, quer ver uma vida cristã não medíocre, essa pessoa vai ter dificuldades na caminhada. Vai ter alguns tropeços na caminhada, mas ela tem otimismo. E o otimismo, mesmo que aconteça algum acidente, o otimismo vai fazer com que essa pessoa se levante, sacuda a poeira, como diz o ditado, dê a volta por cima e continue a sua marcha para fazer valer a sua visão cristã. Já dizia o grande escritor Max Lucado, inclusive, eu estou lendo um livro muito interessante, até postei no meu Instagram hoje, né, uma frase muito importante desse livro, que é Jesus, o Deus que conhece o seu nome. Livro que eu ganhei da irmã da minha nora. Livro top no meu aniversário de casamento. Olha o que diz Max Lucado. Ele, Jesus, nunca disse que o caminho seria fácil, mas que o seu fim seria glorioso. Uma das frases que eu nunca esqueci. O percurso na vida cristã, por mais visão e determinação que eu tenha, ele nunca será fácil. Terá muitas dificuldades, mas o final dele foi garantido por Jesus, seria glorioso. Isso é manter o foco. Isso é manter a determinação. Certo? Ainda o que é determinação? Sexto lugar. É saber lidar com as críticas. Tem coisas, Norinha, que quando a pessoa me critica, eu já fico para baixo, eu fico jururu, já quero estar o pau da barraca. Não. Eu preciso saber lidar com as críticas. Isso é determinação. As críticas vêm, eu preciso pegar aquela crítica como um sinal de aprimorar aquilo que eu estou fazendo para cumprir a visão cristã que Deus me deu. Sétimo lugar, determinação é tentar quantas vezes for necessário. Tentou colocar a visão que Deus lhe deu uma vez, não deu certo? Tenta a segunda, tenta a terceira, tenta a quarta, tenta a quinta. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, isso é determinação. Primeiro passo para mim não viver uma vida cristã medíocre é eu ter visão. Segundo passo é eu ter determinação, porque a determinação é a prática da minha visão. É colocar a minha visão em prática. Terceiro lugar, eu tendo uma visão cristã, genuína, sonho gerado por Deus, foco mental naquilo que Deus está me revelando, naquilo que Deus quer para mim como um cristão.
Eu tenho a determinação de praticar, logo eu vou dar o terceiro passo, é algo automático. Um passo chama o outro, que é a prioridade. Quando eu tenho visão cristã, para viver acima da mediocridade, quando eu tenho determinação cristã, para viver acima da mediocridade, logo as minhas prioridades, elas começam a ser diferentes de uma vida cristã comum e medíocre. Por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 33. Aqui fora de prioridade, muito conhecido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Que todas essas coisas o texto anterior fala. O comer, o vestir, a coisa dessa vida comum, corriqueira e passageira que nos preocupa muitas vezes. Então aqui fala de prioridade. Primeira coisa que eu tenho que priorizar na minha vida é o reino de Deus. Mateus ainda capítulo 6, verso 31. Quais são as coisas? Aqui, ó. Não andeis ansiosos nem inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Coisas da necessidade da vida comum para o ser humano. Comer, se vestir, beber, casa, dormir. Essas coisas são importantes, mas não pode ser mais importante do que os objetivos do reino de Deus. Então, primeiro o reino na prioridade da minha vida. Depois, as demais coisas que me devem ser acrescentadas. Quando eu priorizo o reino, eu não vou trabalhar num emprego que não glorifica a Deus. Quando eu priorizo o reino, eu não vou ter um relacionamento amoroso que não glorifique a Deus. Quando eu priorizo o reino, eu não vou ter, o jovem não vai ter um namoro misto com pessoas que não conhecem, nem servem a Deus, que vai trazer problemas. Quando eu priorizo Deus, eu não faço negócios com pessoas que eu sei que é errada. Principalmente nesse período político, viu? Cuidado, para não fazer alianças com pessoas erradas. Vivo acima da mediocridade. Então, eu preciso priorizar primeiro o reino de Deus e a justiça desse reino. Mas o que é o reino de Deus? Simples. Por mais que os teólogos tentem decifrar, definir o que é o reino de Deus, a resposta simples e clara está em Romanos capítulo 14, verso 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Olha, coisas passageiras que a gente precisa agora, precisa amanhã de novo. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus são três coisas. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Coisas importantes. Então, eu preciso priorizar na minha vida, da prioridade, a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria no Espírito Santo de Deus para mim viver uma vida cristã acima da mediocridade. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é a embaixada, a sede, uma representação desse reino. Então, quando você pertence a uma igreja, você precisa promover dentro dessa igreja justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu e você temos que promover. A gente não pode esperar somente pelas pessoas de terno e de gravata que estão no púlpito. Se eu e você queremos viver uma vida cristã acima da mediocridade, nós temos que priorizar o reino. Priorizando o reino, nós temos que ser agentes da justiça, agentes da paz e agentes da alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, coisas passageiras. Coisas que você come hoje, mais tarde está com fome, precisa de novo. Existem coisas eternas e duradouras, que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é um reino de justiça. E o cristão que ele vive acima da mediocridade, ele se preocupa com as pessoas necessitadas. Por exemplo, Atos capítulo 4, verso 34, diz que na igreja dos apóstolos não havia necessidade. Por que não havia necessidade? Porque os irmãos ali, quando via alguém necessitado, ajudavam. Mas tem muita gente que às vezes vê um cristão necessitando de alguma coisa e não ajuda. Por exemplo, Norinha, tem uma irmã de uma congregação nossa que ela não tem casa. Ela mora de aluguel, uma vida muito dificultosa, e ficou uma casinha bem destiorada da mãe dela para ela. Só que ela nunca teve condições de ajeitar essa casa para morar. De repente, o dirigente da congregação dela se juntou com alguns irmãos e começou. Deus tocou num ali, Deus tocou os cristãos que não são medíocres. Um dá 50, um dá 10, um dá um saco de cimento. Aí estão fazendo lá, reformando, deixando no stream, que é a casa da irmã. Tá vendo? Isso é viver acima da mediocridade. Isso é a justiça. Às vezes a bênção do nosso irmão necessitado na nossa congregação, na nossa igreja, no nosso ciclo de amizade, está no nosso bolso, está conosco e a gente não percebe isso. Então isso é viver acima da mediocridade. É praticar e viver a justiça divina. 2 Coríntios capítulo 9, verso 12, olha o que é que diz. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Os irmãos sabem que eu estou reformando minha casa. Era a casa mais feia da rua. Inclusive a gente sofreu até umas humilhações de algumas pessoas lá, porque era a casa mais feia.
E hoje em dia, quem passa olhando, se admirando, né? O meu pedreiro lá, que é o nosso irmão Josivaldo, disse que está radiante com a bênção que Deus tem nos dado. Mas, na verdade, irmãos, eu não tinha dinheiro para construir essa casa, né? Eu só tinha dinheiro para fazer o muro e a garagemzinha, né? E o valor da casa está 4 vezes mais aquilo que eu reservei, que eu guardei para essa casa. Mas qual foi o pontapé inicial? No mês de janeiro, nossa igreja teve o mês de oração. E uma das nossas irmãs foi contar um testemunho. A irmã disse que o quintal dela era lama e não tinha muro. Então o cara que ela queria, primeiro, fazer um muro para que pessoas deixassem de entrar no quintal dela. Ela disse que colocou na nossa primeira semana do mês de oração essa necessidade diante de Deus. Deus tocou em pessoas que não são cristãs. E essas pessoas deram, ofertaram e ajudaram essa irmã. A gente estava no culto. Eu digo, opa, pessoas não cristãs ajudaram a nossa irmã a fazer o muro. Agora a irmã disse, do mesmo jeito que Deus me abençoou com o muro, eu estou crendo agora que Ele vai também me abençoar na calçada, porque é lama no meu quintal. E eu estava ali, de repente eu senti um impulso de ajudar a irmã. E chamei outros irmãos para ajudar. Perguntamos quantos sacos de cimento, quantas diárias de pedreiro, carrada de areia. Ela disse que a areia tinha, precisava de pedreiros, né? A diária e o cimento. E de repente aqui, um deu uma coisa, deu outra, e eu dei, minha esposa deu. Nós suprimos a necessidade dessa irmã. Ela está com seu quintal calçado. E esse Deus é justo, nos abençoou de tal forma que estamos fazendo a reforma da nossa casa ali, muito mais do que nós pensávamos, viu? Então, suprir as necessidades dos santos é viver a justiça do reino. E um cristão que não quer viver uma vida cristã medíocre, esse cristão precisa viver acima da mediocridade. E viver acima da mediocridade é viver praticando o reino de Deus como prioridade na vida do cristão, certo? Vamos lá. Além de eu praticar a justiça, de eu ser um instrumento de justiça de Deus para pessoas necessitadas, pessoas que precisam, eu também preciso viver uma vida de pacificador, promovente da paz. Porque Hebreus capítulo 12, verso 14 diz o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Siga a paz com todos. Não tenha ninguém intrigado, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Tem pessoas que na igreja é uma bênção, chora, balança a mão, esperneia, mas não fala com parentes. Não fala com pessoas no trabalho. Não consegue encarar pessoas na universidade. Não consegue encarar pessoas na escola. Isso é terrível. Isso é terrível. O cristão, ele tem que priorizar o reino. E priorizar o reino é ele ser um pacificador e um agente da paz. Romanos capítulo 12, verso 18. Olha o que é que diz, Nora. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em outras palavras, faça de tudo para ter paz com todos os homens. Inclusive com quem não merece. Inclusive com quem não gosta de você. Se essa pessoa não gosta de você, não quer paz com você de jeito nenhum, você fez sua parte. Por isso que é quanto estiver em vós. Então, o reino de Deus é justiça e é paz. E quando eu priorizo o reino de Deus, eu priorizo uma vida de paz. Terceiro, o reino de Deus é alegria no espírito. Ou seja, um cristão que vive acima da mediocridade é alguém que promove alegria no Espírito Santo. Vamos lá. Lucas capítulo 15, verso 7. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, não tem como ganhar alguém para Cristo se você não vive uma vida cheia e dependente do Espírito. Jesus disse que a salvação de uma alma é impossível aos homens. Eu preciso de Deus para fazer com que isso seja possível. Esse Deus se chama Espírito Santo. Então, quando alguém se converte, quando alguém sai de mau caminho, e nós somos o instrumento para tirar essa pessoa do mau caminho, o que é que acontece? Alegria no céu. Logo eu estou priorizando o reino. Então, quem não evangeliza, quem não prega o evangelho, quem não procura conduzir pessoas a Deus, logo essa pessoa não está vivendo uma vida cristã genuína. A vida cristã dessa pessoa é medíocre, porque ela não está promovendo a alegria no Espírito, a alegria no céu. Tiago capítulo 5, verso 20 diz: saiba que aquele que fizesse converter do erro do seu mau caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Faça tudo aí nesse final de ano para ganhar uma alma para Jesus. Nós estamos ainda em outubro. Ore a Deus, peça direção a Deus para levar uma pessoa a Cristo Jesus. Viva acima da mediocridade. Levando uma pessoa a Jesus, você vai estar cobrindo a multidão de pecados, salvando uma alma da morte e produzindo alegria no céu e priorizando o reino de Deus na sua vida. Olha o que é que diz ainda Judas capítulo 1, verso 23. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Só consigo salvar alguns desse fogo eterno por meio da presença do Espírito Santo na minha vida, que vai me conduzir a pessoas para que eu pregue o evangelho, para que arranque elas de lá. Então, vida cristã, acima da mediocridade, é uma vida que prioriza o reino de Deus. E priorizar o reino de Deus é eu me tornar um agente da justiça,
Eu me tornar um agente da paz é eu me tornar um agente que promove a alegria do Espírito Santo. E a maior alegria que o Espírito Santo promove não é nem aqui na terra, é no céu, quando ele nos usa como instrumento para que alguém seja salvo por Jesus Cristo e saia de uma vida de pecado e saia de uma vida de condenação e venha servir ao Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, eu pergunto a você que está me ouvindo até agora, o que é que está lhe impedindo de ser um cristão melhor? De ser um membro melhor da sua igreja? O que é que está lhe impedindo, você que é um obreiro, uma obreira, de ser um obreiro, uma obreira melhor? Vivendo acima da mediocridade? O que é que está lhe impedindo de ser um filho ou uma filha melhor, se você ainda tem seus pais? Sim, viu? Cuidado, você casou, saiu da casa dos seus pais ainda estão vivos, dê atenção, dê respeito, ligue, converse com eles. Eles são seus pais. O que é que você pode fazer para você ser um vizinho melhor? Para você ser um amigo melhor? Para você ser um funcionário melhor? Esse programa nessa noite é para despertar em você o desejo de viver uma vida cristã acima da mediocridade. E encerrando as minhas palavras, quero citar uma frase de William Booth, o homem que criou o Exército de Salvação. William Booth disse o seguinte: o maior perigo do século XX, olha que nós estamos no 21, viu? Ele estava dizendo naquele século passado. O maior perigo do século XX será a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento e a salvação sem regeneração. Então, estar na igreja sem a presença e a direção do Espírito Santo é viver uma vida plena de religiosidade fria. Certo? Praticar o cristianismo medíocre e não acima da mediocridade é viver um cristianismo sem Cristo. É viver uma vida sem arrependimento genuíno e mesmo assim querendo o perdão de Deus. É dizer que é salvo sem ter sido regenerado. Encerro com essas frases, recomendando a você novamente que dê like nesse vídeo, faça ele aumentar, mande ele nos grupos da sua igreja, nos grupos da sua família, porque é uma palavra doutrinária sobre o verdadeiro cristianismo. Esse foi mais um programa Conexão Madureira. Deus abençoe. Esteja sempre conosco todos os sábados, das 19 às 20 horas, programa Conexão Madureira. Deus abençoe a todos.